o Salmo 56 e o versículo 11, e também o Salmo 125, versículo 1 e 2. Vamos começar então pelo Salmo 56 e o versículo 11. Você já vai saber qual é o tema desta mensagem de hoje. O versículo 11 do Salmo 56 diz o seguinte: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. E no Salmo 125, amados, está registrado que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Oh Deus maravilhoso! Quando eu meditava nesses versículos bíblicos, o Senhor, como sempre, começa a nos levar a imaginar, a ter experiências com Ele. E aí nesse momento é quando eu começo a notar algo para transmitir para a igreja. Mas o Senhor falou fortemente ao meu coração, queridos. Há uns domingos atrás, nós estudamos um tema de confiança em Deus. Falava de confiança em Deus na escola dominical, se eu não me engano, a lição número 7. Mas então o que eu fiz? Depois de meditar nessas passagens bíblicas, o Senhor me deu um tema para esta mensagem. E o tema é: plena confiança em Deus em tempo de aflição. E desde o momento que eu cheguei aqui, que eu estou ouvindo falar, sobre confiança. O louvor falou, a palavra falou, o que o evangelista falou, estava falando de confiança. E nesse momento eu senti que realmente a mensagem é de Deus. Eu quero transmitir algo para o seu coração, porque Deus falou fortemente comigo. Eu tenho certeza que nesta noite Ele também falará com você. Você que está atento aí à palavra de Deus, observe, o salmista, nesses dois salmos que acabamos de ler, ou nesses 3 versículos desses 2 salmos, ele nos fala de uma confiança. E aí eu comecei a analisar confiança. Confiança é algo que não se compra, é conquistado. E para isso acontecer, queridos, é necessário que haja um relacionamento, não é? Quando nós, por exemplo, escolhemos uma pessoa para casar, nós ainda não o conhecemos, mas passamos a conhecer. E aí, com aquela convivência, é que nós vamos realmente ter ou não confiança naquela pessoa. Mas, para confiarmos em alguém, como eu disse, é necessário estabelecer um relacionamento. Mas não é um relacionamento qualquer, porque existem vários tipos de relacionamentos, não é? Aqueles relacionamentos que desconfiam um do outro e que muitas vezes dura pouco tempo. Mas aqui nós queremos falar desse relacionamento íntimo e sincero para com Deus. Eu imagino que todos nós, seres humanos, temos as nossas dificuldades, enfrentamos lutas, tribulações, e muitas vezes, queridos, nós confiamos em determinadas pessoas ou determinados órgãos competentes e nos decepcionamos, às vezes até com o nosso cônjuge. Relacionamento conjugal também tem as decepções. Mas esse relacionamento que eu quero falar nesta noite é um relacionamento que você jamais será
decepcionado. É um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. No mundo em que estamos vivendo, queridos, está cada vez mais difícil manter um relacionamento assim, de intimidade, de sinceridade, de honestidade, de fidelidade. E aí eu comecei a meditar e vi que só em Deus nós podemos ter um relacionamento como esse, só com Ele, queridos, porque o ser humano é falho, os órgãos também falham, as entidades também falham, mas o Deus que nós servimos, este nunca falhou e nem falhará. Portanto, amados, escute só, quando eu estava meditando nesta palavra, eu verifiquei que algumas coisas acontecem na vida do ser humano, principalmente do cristão, para que possamos nos aproximar mais de Deus, para que possamos ter um relacionamento mais íntimo com Ele. E a própria Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, queridos, eu ali, conversando com Deus, meditando na sua palavra, eu sempre costumo dizer: Senhor, o que a tua igreja precisa ouvir? O que o teu povo está necessitando neste momento tão difícil que nós estamos atravessando? E o Senhor falava claramente ao meu coração: o meu povo precisa continuar confiando em mim. Por quê, queridos? Porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, em tempos difíceis, em tempos de aflição, nós não temos outro a recorrer a não ser ao nosso Deus poderoso. E aí me veio na lembrança a lição de número 7, quando o salmista Davi, lá no Salmo 56 que aqui lemos, ele está sendo perseguido. Ele está sendo perseguido e não é por uma pessoa qualquer, Ele está sendo perseguido pelo rei de Israel. E não era só o rei que estava perseguindo ele, era o rei e todo o seu exército. Olha só que situação que se encontrava Davi. E ele já havia sido ungido rei de Israel, mas estava sendo perseguido. E aí muitos dizem assim: ah, mas eu estou sendo perseguido. Pior era a situação do rei Davi, que estava sendo perseguido injustamente. Mas o que o salmista fez? Se você analisar o contexto histórico do Salmo 56, o salmista estava sendo perseguido, mas ele, em momento algum, ele deixou de confiar em Deus. Ele sempre estava ali confiando no Senhor, A Bíblia diz até que uns confiam em carro, outros em cavalo, outros nas suas armas, nas suas armaduras, outro no seu poder aquisitivo, outros em tantas outras coisas. Mas nós, queridos, devemos fazer menção no nome do Senhor dos Exércitos. Este sim, nunca perdeu uma batalha. Então Davi ali, inspirado por Deus, um homem já ungido, por Deus, então ele colocou toda a sua confiança em Deus, não é? O que nós tiramos como exemplo dessa história tão linda do rei Davi? É que o cristão, mesmo sendo perseguido, ele não deve de maneira alguma parar, ele não pode retroceder, ele tem que avançar, ele tem que confiar naquele que o alistou, naquele que chamou.
Então eu fiquei pensando, meu Senhor, é tão fácil hoje o ser humano desistir das coisas, né? Mas se a gente analisar o esforço que aquele jovem fez, porque ele era um jovem, né? E ele tinha muitos, eu acredito que muitos projetos de Deus na sua vida, né? E aí ele não desistiu. Esta mensagem é para você que está aí do outro lado, pensando em desistir, pensando em parar. Não faça isso, querido. Continue confiando em Deus, independente das circunstâncias. Eu nem sei o que você está passando, mas eu sei te dizer que Deus é poderoso para te tirar desta situação. É no momento de aflição que Ele age. É no momento em que a nossa força está se esgotando, que Ele entra com a providência dEle. É por isso que eu coloquei como tema desta mensagem, plena confiança em Deus. Existem muitas pessoas que confiam no Senhor, desconfiando. Confia desconfiando. Mas é necessário nós confiarmos inteiramente, plenamente. É necessário nós, quando a palavra diz assim, ó, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Olha que coisa linda, querido. Ou seja, Deus está pedindo da gente duas coisas somente: entregar e confiar. Se nós fizermos isso, deixa que Ele vai fazer o restante. Fique despreocupado, porque a parte dele, Ele faz com perfeição. E agindo Ele, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus, querido, em teu favor. Mas eu, anotando aqui, como eu disse, no mundo que estamos vivendo é difícil um relacionamento íntimo e sincero, não é? Pois o egoísmo tem tomado conta das pessoas, de tal forma que cada um só pensa em si próprio. O mundo que nós estamos vivendo está desse jeito. Cada um está preocupado, não, eu tenho que cuidar aqui das minhas coisas, de mim. Se sobrar tempo, ou se sobrar dinheiro, aí eu vou ajudar o próximo. E não foi isso que Jesus nos ensinou, queridos. Não é com sobra que a gente faz a obra de Deus. Não é se sobrar. O tempo nós precisamos remir. Nós precisamos fazer com que o tempo seja suficiente para nós fazermos também bondade. Nós já aprendemos isso aqui. Fruto do Espírito Santo tem que estar no nosso coração. É necessário estar no nosso coração. O amor é primordial. Mas o egoísmo tem tomado conta das vidas, principalmente quando se trata de situações de escassez, quando se trata de uma pandemia como essa, que todo mundo fica preocupado que vai faltar até para você mesmo. Mas eu louvo a Deus, queridos, esta congregação tem demonstrado amor para com os necessitados. Nós temos visto as pessoas, mesmo neste período de pandemia, que até alguns foram na minha casa e entregar o seu dízimo, ou em trazer aqui para a congregação uma oferta, ou trazer um alimento para aqueles necessitados. Esse é o momento de nós demonstrarmos, querido, o amor que nós temos para com os outros, e deixar de lado o egoísmo. Ora, se nós confiamos em Deus, aquela pessoa que confia em Deus, irmão Nivaldo, se ele tiver 2, ele divide com o irmão, e ele não está preocupado, porque ele sabe que no dia seguinte, Deus vai entrar com a providência. Então, essa necessidade, queridos, escute só, a situação está tão difícil, que até mesmo os que são eleitos para representar o povo se corromperam, ou estão se corrompendo. A situação que o nosso país está vivendo não é fácil. A corrupção tem tomado conta
dos organismos, das entidades, não é? Os que foram indicados para proteger a Constituição estão negligenciando. Por isso muitas pessoas estão sofrendo. Não é só por conta da pandemia, não. O sofrimento é pela injustiça dessas pessoas que foram chamados para fazer justiça, porém estão negligenciando. E até mesmo algumas entidades religiosas deixaram de cumprir com seus deveres. Tem muita gente pregando bonito, tem muito ministério pregando prosperidade, mas agora a gente não viu mais ninguém, sumiu, desapareceram. Por que no momento como esse, eles não aparecem? Pelo menos para fazer uma oração por essas pessoas que estão nessa situação, e que deveriam fazer até um pouco mais. Então, queridos, só nos resta confiar em Deus. Por conta dessa situação toda que o nosso país está atravessando, não só da pandemia, mas também da situação financeira que está enfrentando economicamente, né? E da situação que ainda iremos enfrentar quando acabar esta pandemia. Agora, mais do que nunca, precisamos depositar nossa confiança em Deus. Sabe por quê? Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro bem próximo. Nós não sabemos o que nos espera depois dessa pandemia, queridos. O que a gente sabe é que a situação do país está complicada. Muitas empresas estão fechando, muitas pessoas estão ficando desempregadas, e os valores estão sendo investidos, estão soltando os bandidos e prendendo o trabalhador. Pense bem, querido, na situação que se encontra. Momento difícil, de angústia para muitos que estão sofrendo pela perda de um ente querido. Momento em que nós olhamos para um lado e para o outro e não estamos encontrando uma saída. Ei, mas eu quero te dizer nesta noite que existe uma saída. Existe uma alternativa para mim e para você. Essa alternativa é continuar confiando em Deus. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Olha só, eu te convido nesta noite a conhecer melhor o Deus que tu serves. Ele é o Deus do impossível, e nele você pode confiar. Nós não temos nenhum motivo para desconfiar. Porque desde o princípio, ou desde a criação, Ele tem cuidado de nós. Ele tem suprido as nossas necessidades. E a bondade de Deus é tão grande para conosco, que enviou o seu único Filho para nos salvar. Até hoje, ninguém demonstrou um amor maior do que esse para conosco. Então, por que não confiar num Deus como esse? Por que deixar de confiar num Deus que tem feito obras maravilhosas no meio do seu povo? Nós precisamos, queridos, alimentar a nossa fé através da palavra de Deus. Hoje pela manhã, nós estivemos aqui estudando a respeito disso, na escola bíblica dominical. Nós precisamos estar arraigados na palavra de Deus, porque os tempos estão difíceis e podem piorar um pouco mais. O cenário está nos mostrando isso. A situação está cada vez mais difícil. Você pensa que é fácil para um governante governar numa situação como esta? Bem fez nesta noite, irmão Nivaldo,
orando pelas autoridades constituídas. Esse é nosso dever de cristão. Esses homens estão precisando das nossas orações, pastor. Eles estão precisando de direção de Deus na vida deles, porque a situação não está fácil, queridos. A preocupação de um pastor, de um dirigente de uma congregação, é de ver o povo sendo abençoado, mas para isso é necessário pagar o preço. É necessário nós estarmos preocupados com o que está acontecendo ao nosso redor. Observe que a palavra de Deus está se cumprindo, e nós não sabemos qual é o dia que o Senhor virá nos buscar. Quem sabe não será hoje, quem sabe amanhã. Fato é que nós precisamos estar prontos, estarmos preparados, confiando nesse Deus que fez promessa de vir nos buscar. Essa confiança, ela tem que ser inabalável. Se você for refletir, você vai ver que nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus, nos tornando íntimos e sinceros, melhorando nossa fidelidade para com Ele. Quem sabe assim, Ele usa de misericórdia para conosco. É o que nós estamos precisando, queridos. Nós precisamos melhorar este relacionamento, e eu louvo a Deus porque a pastora já ensinou isso aqui na congregação, este relacionamento, não só com Deus, mas com o próximo. Nós precisamos nos aperfeiçoar, nós precisamos melhorar cada dia mais, porque não vai ser de qualquer maneira que vai entrar no reino do céu, querido. Então nós precisamos estar preparados, porque não vai haver tempo para nos preparar quando a trombeta tocar. O Senhor está nos dando tempo para isso. Essas situações que estão ocorrendo nos nossos dias, nos dias de hoje, é para que nós possamos refletir um pouco mais. O que nós temos feito para melhorar a nossa comunhão para com Deus? O que nós temos feito para melhorar esse relacionamento, para nos aproximar mais desse Deus? Porque Ele deixou registrado na sua palavra inúmeras bênçãos para mim e para você, mas nós temos que conquistar, queridos. Nós temos que correr atrás. Não vai ser de braços cruzados que nós vamos alcançar a vitória completa. O Senhor nos chama a atenção nesta noite para confiarmos mais nele, para nos entregarmos totalmente a Ele. Ele quer fazer algo mais na nossa vida, mas Ele quer perceber que em nós existe uma confiança plena nele. Enquanto nós estivermos desconfiando, dificulta o agir de Deus na nossa vida. Portanto, meu querido irmão, minha irmã em Cristo Jesus, nós não podemos esquecer que esse Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. Ele pode hoje mesmo, nesta noite, dar um basta nessa situação que você está enfrentando. Ele pode nesta noite mudar este quadro, este cenário, esta situação. Eu não sei se você que está aí do outro lado já foi acometido desta enfermidade, deste vírus, mas eu quero te dizer uma coisa: o Deus que nós servimos, Ele é poderoso para te tirar desta situação também. A Bíblia nos diz que Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele pode nesta noite, com o toque de suas mãos, repreender toda e qualquer enfermidade e sarar não só as enfermidades físicas, como a enfermidade da alma. Mas é necessário nós confiarmos nele. Os teus projetos, os teus planos,
entrega ao Senhor, apresenta a Ele. Ele pode te dar a vitória. Só Ele pode nos dar a vitória completa. E nós estamos alegres, estamos felizes porque até aqui nos ajudou o Senhor. Como disse o evangelista, nós não temos motivo para estar murmurando, para estarmos reclamando, porque o Senhor tem sido bom para conosco, Ele tem sido misericordioso para conosco. Se estamos aqui nesse momento, falando deste amor, é porque Ele já deu uma demonstração maior de amor para conosco. Eu quero louvar a Deus, porque o Senhor, Ele tem sido bondoso. Mas eu quero também louvar a Deus com um louvor que é bastante conhecido, né? E que trata exatamente desse versículo, ou deste Salmo 125, e diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor, volta do seu povo, autoridade e poder, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá. Não dá, sem Jesus Oh, aleluia! não dá pra viver, não dá. Confiam no Senhor, onde Sião, Que não se amar, permanece pra oh, sempre. aleluia! Se diante deles derramar, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra ficar, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá pra viver, não dá. Sem Jesus não dá. Oh, aleluia! Quero concluir, queridos, a mensagem desta noite, lembrando mais uma vez da situação que vivenciou Davi. Quero te dizer nesta noite, independente das circunstâncias, independente do que você está passando, eu quero te levar esta noite a refletir na plena confiança em Deus. Acredite nisso. Ele pode solucionar todo e qualquer problema, porque Ele é o Deus do impossível. Que Deus em Cristo te abençoe e que nos ensine a ter plena confiança no Senhor. Amém. Caminho é você.